Olá, amados, a paz de Deus, que a paz de Deus esteja no coração de cada um de vocês, nos vossos lares também. Meus irmãos amados, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho, meus amados, sobre, os irmãos, os casais que estão se divorciando muito, tanto na congregação cristã no Brasil, como também de outras denominações. Então a pergunta é: por que é que tem tantos crentes se divorciando? Então, meus amados, antes de eu começar a falar sobre esse assunto, eu peço para vocês que são novos aqui no meu canal, se inscrever nele, né? Deixar o like também. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário, que eu vou estar respondendo vocês, cada um de vocês, com muito, muito carinho. Meus irmãos, então vamos lá. Quais os motivos, né, que geralmente tá levando, né, os irmãos a se divorciar, a acabar com o seu casamento e falar assim: chega, não quero mais, eu não vou mais continuar com esse casamento. Primeiro, meus amados irmãos, eu quero deixar bem claro aqui para vocês, né, que eu tô dando apenas a minha opinião, em relatos que eu venho conversando com muitas irmãs, e elas passam para mim. Assisto também muito sobre esse assunto e leio também muito sobre esse assunto. Por isso que eu estou gravando aqui esse vídeo para vocês. Mas cada caso é um caso, né? Só quem sabe mesmo realmente é quem come sal junto aí, que divide aí a mesma cama, que sabe qual o verdadeiro motivo. Então eu vou estar falando algumas explicações aqui para vocês, o porquê que tá tendo muitos divórcios aí na vida dos irmãos, né? Dos cristãos. O primeiro motivo, gente, que eu acho, na minha opinião também, é a rotina. Muitos irmãos, muitos servos de Deus deixam seu casamento virar naquela rotina, na mesma, não muda nada, não faz nada de diferente e acaba cansando um ao outro. Como assim, minha irmã? Cansando como? Por exemplo, meu irmão, trabalho, casa, igreja. Trabalho, casa, igreja. Não tira, né, um momento para você e sua esposa, ou para você e seu esposo irem a uma sorveteria, a um restaurante, a uma pizzaria, uma pastelaria, tirar um dia na semana, né, para poder estar mais próximo. Vamos tomar um banho, vamos se arrumar, vamos ali, né, para comprar um pastelzinho, um acarajé, fazer um lanchezinho juntos. Vamos tirar um tempinho pra gente conversar, né? Porque também num casamento falta muito diálogo, geralmente no casamento das irmãs aí, dos irmãos, falta conversa, diálogo. Às vezes o irmão chega sobrecarregado, a irmã também, do trabalho ou de qualquer outro problema que estão, né, passando, e se fecha com aquele problema, não compartilha com o outro, esquece também de estar elogiando a sua esposa, mostrando para ela o tanto, né, que ela é valorosa para você. Você também, né, vocês irmãs, esquecem muito de estar valorizando o seu esposo também, mostrando para ele o real valor que ele tem para vocês. Isso são uma das causas, né, que venho ser muito relatado comigo, que as pessoas falam comigo muito sobre esse assunto. Ah, que o casamento virou uma rotina, que o marido não tem tempo para a esposa, que a esposa não tem tempo para o marido. E outro ponto também, gente, muito sério mesmo, é em questão de desconcordância. O irmão às vezes quer comprar algo e aí fala assim: ah, eu vou comprar tal coisa, não comunica para a esposa. A esposa também não comunica para o seu esposo. A questão da vida financeira aí vem de água abaixo, porque por falta de comunicação, de diálogo, de concordância, porque assim não existe o meu dinheiro ou o seu dinheiro, não, é o nosso dinheiro, porque quando somos casados não tem individualidade, o dinheiro é do casal, não é dela ou dele. Então, se é do casal, o dinheiro nessa parte de administrativa, de administração da sua casa, né, tem que ser um conjunto. Tem que ter a opinião dos dois, né? Mesmo que o homem ele seja, né, a cabeceira da casa, que ele seja o alicerce da casa, mas a mulher dele é sua ajudadora. A mulher dele é sua parceira, ele não pode excluir ela para tomar suas próprias decisões porque ele é simplesmente o homem. Não, é um ajudando ao outro, é conversando um com o outro. Por mais que a mulher não trabalhe, só o marido trabalhe, mesmo o dinheiro sendo dele, não é dele, são do casal, é da família. Então, depende sim de um diálogo nessa parte financeira também,
porque aí entra, né, desconcordância, aí vai guardando ira no seu coração, um vai falando coisas que magoam o outro, e o inimigo procura isso aqui, uma brechinha para poder destruir um casamento de anos, né? Ele não procura uma porta aberta, gente, ele procura apenas uma brecha. Esse é outro motivo muito que os servos de Deus, né, vêm se afastando da sua família aí, ou se separando mesmo, se divorciando, pelo fato da parte de finanças aí. Outro ponto também, gente, bastante, que nós temos que tomar bastante cuidado como servos de Deus, que vem bastante sendo relatado aí em porta da legalidade aí de vocês, né? Nós que não tivemos em constante oração, vigilância contra o adversário aí, é de ouvir coisas do adversário, abrir o ouvido para estar ouvindo coisas ao contrário. Às vezes a irmã tá no trabalho lá e tem amigos e os amigos falam coisas que venham deixar ela entrar no coração, palavras doces, coisas que chegam em casa, o seu marido lhe trata mal, às vezes está tratando com ignorância, faz ela chorar, e aí ela vai acabando absorvendo aquilo e depois cria uma certa barreira contra o seu esposo e ela fala que não quer mais. Outras caem até em adultério mesmo, pelo esse fato de estar ouvindo, deixando o inimigo tomar conta, né, dando brecha para o inimigo. Vice-versa, a mesma coisa é o marido, o esposo, tá no trabalho, lá tem uma mulher bonita, atraente, cheirosa, carinhosa, e às vezes com palavras doces para ele tá lá chega em casa, a esposa tá nervosa, trata ele mal e fala coisas que ele não queria ouvir, aí vai aquele bate-boca, aí o homem acaba, Deus o livre, dando ouvido, né, deixando a brecha, né, aí o inimigo entra e destrói o seu casamento, cai em adultério. Então, nós temos que estar em sempre vigilância e orar a Deus também. Senhor, livra meu marido da mulher sedutora. Deus me livra do homem sedutor. E a vida do crente, meus irmãos, tem que ter bastante oração e comunhão mesmo. Nós temos que orar e pedir a Deus livramento, né? Porque o inimigo está aí sondando nós a todo momento, nos arrodeando, colocando armadilhas em nossa frente, colocando ciladas, e nós temos que ter olhos espirituais para poder enxergá-lo. Outro ponto também bastante sério, eu acredito, meus irmãos, que é um dos maiores, né, pontos, é o adultério, e outro fato também é a agressão. Gente, sim, gente, no nosso meio existe, sim, irmãos que agride a sua esposa, ou a sua esposa que agride seu marido, não só em palavra, verbalmente, como fisicamente. Existe muito casos aí que vai até o ministério, ou vai até, né, delegacias também, por conta de agressão entre servos de Deus. Então, gente, nós, como servos de Deus, temos que deixar os maus costumes para trás. Primeiro, gente, que isso é crime, né? Tá agredindo as pessoas. Imagine que escândalo, que coisa feia. Uma serva de Deus prestar uma queixa ou chegar até o ministério e falar que foi agredida pelo seu marido, né? E aí não tem outro caminho a não ser o divórcio mesmo, ou o seu marido também ser agredido pela sua esposa. Acontece muito isso no nosso meio, né? No meio dos crentes, dos cristãos. Então nós temos que fechar as brechas, como eu falei para vocês, gente, ter olhos espirituais mesmo, porque o adversário está aqui para destruir as famílias. Ele veio para matar, roubar e destruir. A função dele aqui na terra é para isso, é para destruir. Então nós que servimos a Deus temos que ter prudência, gente, prudência. Não existe nem quem não é, isso não é lícito nem para quem não é cristão, nem para quem nem conhece a palavra do Senhor. Tá agredindo as pessoas. Imagine para um casal de servos de Deus. Isso é escandaloso, isso escandaliza a obra de Deus, isso é vergonhoso. Então, meus irmãos, isso não provém de Deus, isso provém do próprio inimigo mesmo. E outro ponto também, gente, que eu vou relatar aqui, que também é bastante sério, né? Em relação a sexo, né? Muitos irmãos aí, a sexo no casamento, muitas irmãs, irmãos, muitos casais aí não tem um relacionamento, né, que tenha uma saúde sexualmente no seu casamento, seja saudável o seu casamento, né, em relação à parte do sexo. Me perdoe estar falando sobre esse assunto aqui com vocês, né, gente, mas eu tô falando aqui algo que
já foi relatado para mim também. Tem muitas irmãs que se retêm, muitos irmãos também. E aí a Bíblia fala, né, que o homem, quando ele se une à sua esposa e a mulher ao seu marido, ele se pertence a uma carne só, né? Nem ela é dona do corpo dela e nem ele é dono do seu corpo. Então, são uma carne só, né? Então, o Senhor deixou o sexo para que o homem e a mulher venham, né, se comprazer, né, dessa bênção, uma bênção no casamento. O sexo é uma bênção no casamento dos servos de Deus. Então, tem muitas irmãs aí que se retêm, às vezes não fica despida na frente do seu esposo, tem vergonha, ou acha que Deus não se agrada dessas coisas, e entre outras coisas mais que eu venho ouvindo, gente, que não é lícito falar aqui, que eu já conversei até com irmãs sobre esse assunto, e tem um tabu entre eles aí que acabam não tendo, né, no casamento, uma vida sexualmente saudável. A realidade é essa, assim, né, não tem um relacionamento com atividades saudáveis nesse ponto. Que, na minha opinião, eu acho que o homem não deve ter vergonha da sua esposa, nem sua esposa tem que ter vergonha do seu esposo. Eles têm que ter diálogo, conversar principalmente sobre esse assunto, se tem alguma coisa que está incomodando, se eles gostam de tal forma, como é que deveria ser. Isso tem que ter um diálogo nos casais. Isso não pode, gente, de forma alguma, isso não é pecado. Nós temos livre e espontânea liberdade pela Bíblia de que nós podemos conversar com o nosso esposo e o nosso esposo podemos conversar sobre esse assunto conosco, meus irmãos. Então, temos que ter uma certa liberdade no casamento para conversar sobre esse assunto. Esse também é um dos assuntos, né, que levam, né, muitos casais a se divorciarem nas igrejas. Também tem outro ponto também, meus amados. Outro ponto também bastante importante, todos os pontos que eu estou citando aqui para vocês são importantes, né? E esse em relação aos ciúmes. Sim, gente, existe no nosso meio muito espírito mal aí de ciúmes que ficam atormentando os casamentos. Esse também é um dos maiores motivos de separação entre casais aí, entre os servos de Deus. Muitas irmãs que não confiam no servo de Deus, que brigam com o servo de Deus, que julgam o servo de Deus. Às vezes ele chega atrasado do trabalho, ela já vem tratando ele mal, perguntando onde é que ele estava, com quem ele estava conversando. Se alguém liga, pergunta quem era, e aquela opressão na vida do servo de Deus que acaba não aguentando mais, não suportando mais. A mesma coisa é o servo de Deus, na vida da serva de Deus lá, fica ao tempo todo perguntando para onde vai, que hora chega, com quem tá, que roupa vai vestir, quem foi que ligou, olhando o celular e fazendo coisas, escandalizando a sua esposa, brigando, trazendo contendas para casa. Gente, não é que o homem não deve saber onde sua esposa vai, nem a sua esposa não pode saber onde seu esposo vai. Tem que saber sim. Voltando a falar que é óbvio, né, que o esposo e a esposa, um deve satisfação ao outro, e nós, como servos de Deus, temos que confiar. Né? Porque casamento é confiança. E se não tem confiança, acaba se afastando, acaba se separando, né? Pedindo divórcio, tem brigas, tem contendas pelo simples fato do ciúmes, de não souber conter os ciúmes. Inclusive, já até gravei um vídeo aqui falando, né, sobre essa individualidade que os casais têm em relação de celular, tá escondendo senha, isso e aquilo. Pelo amor de Deus, meus amados crentes, servos de Deus, não podem estar escondendo nada do seu parceiro, do seu cônjuge, não devem esconder nada. Nós temos que ser limpos e transparentes. Esse é um dos pontos, muitos, que tá tendo muitos motivos, que o inimigo está usando, né, para atingir diretamente os casais aí e trazendo divórcio, né, para a vida dos casais aí, dos servos de Deus. Então, meus amados, esses são alguns motivos, né, que vem tendo aí muita separação, muito divórcio aí na vida dos servos de Deus. Eu falei apenas alguns, mas tem muitos mais aí. Tem muitos casamentos aí se acabando, então vamos orar. Nós, como servos de Deus, vamos orar a Deus, né, para que Deus venha abençoar esses casamentos, para que os casais venham fechar portas de legalidade e que venham servir a Deus em espírito e em verdade, em concordância, com bastante sabedoria.
Então é isso que eu quero falar para vocês, meus irmãos. Perdoem, né, se eu falei alguma coisa que não era para ter falo, porque nós não somos perfeitos. Então é isso aí que eu tenho que falar para vocês. Outra coisa também, meus amados, não esqueçam que ninguém, gente, ninguém gosta de ser maltratado, né? Palavras doem, machuca. Tem palavras que doem mais do que um tapa na face. Então, temos que ter cuidado quando formos falar com o outro, para não estar falando palavras duras que venham machucar, né? Palavras que venham ferir o coração, porque isso também, gente, acaba afastando muito o casamento, a união da pessoa. As pessoas se afastam um do outro, endurecem o coração e botam uma barreira entre o outro, né? Pelas palavras malditas. Então, que a sua boca seja usada para falar palavras de bênção. Elogie a sua esposa, elogie o seu esposo, né? Vivam de uma forma que esteja com bastante paz e união e concordância. E, acima de tudo, coloquem Deus acima do casamento de vocês, que eu tenho certeza que seu casamento vão virar eternamente até o dia que o Senhor vir recolher cada um de vocês. Deus abençoe, meus amados. Até o próximo vídeo. Um beijo. Fique com Deus. Tchau.